Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 4. O capítulo onde nós estamos estudando há 3 domingos com este. E eu gostaria que você pudesse abrir mais uma vez. Abra a sua Bíblia, por favor, Filipenses, capítulo 4. Desta vez nós iremos ler do verso 4 ao verso 7. Filipenses, capítulo 4, do verso 4 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Curve sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela foi aberta e lida. Obrigado porque essa palavra é viva. Obrigado porque essa palavra é verdadeira. Obrigado porque essa palavra pode transformar a nossa vida e nos conduzir, a Deus, a uma vida de maior conformidade à tua vontade, a sermos conformados à imagem de Jesus. Pedimos então que o Espírito Santo que inspirou essa palavra ministre aos nossos corações, de forma tal que saímos daqui, ó Deus, não somente desafiados, mas dispostos, compromissados em obedecer e fazer a tua vontade. Pedimos isso para a tua glória e para o nosso benefício. Nós oramos certos que o Senhor nos ouve, porque oramos o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos falado sobre contentamento e hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre a necessidade do contentamento. A Bíblia não somente fala que o contentamento ele é algo que nós podemos alcançar, mas também nos mostra que é necessário que tenhamos o contentamento. Não é algo opcional para você como crente. Não é algo que você pode escolher ou não. Na verdade, todas as pessoas, elas desejam ter uma vida feliz. Isso é inegável. Se você sair e for perguntar às pessoas aí fora se elas desejam ser felizes, com certeza, eu não tenho dúvida, se essa pessoa tem sanidade mental, se essa pessoa está bem mentalmente, ela pode estar deprimida, mas se ela estiver bem mentalmente, ela vai olhar para você e vai dizer assim: eu quero ser feliz. E essa resposta revela algo interessante. É uma necessidade que há no seu coração, é uma necessidade que há lá dentro de você de ter felicidade. E é interessante que a Escritura nos mostra isso. No entanto, as nossas intenções são diferentes. O mundo quer ser feliz para se sentir melhor. O mundo quer ser feliz para que ele possa ter aquele prazer momentâneo, aquele gozo, aquela alegria passageira, aquele levantar do seu astral, como alguns dizem. No entanto, nós necessitamos de contentamento bíblico. Nós necessitamos do contentamento que é descrito na palavra, para que nós tenhamos uma vida de conformidade com a pessoa de Jesus, para que sejamos formados à imagem dele. O seu objetivo de felicidade não é mais aquele objetivo hedonista, onde você quer satisfazer os seus desejos, onde você quer satisfazer as suas vontades, onde você quer satisfazer as suas necessidades. O objetivo do seu contentamento agora em Cristo é ser conformado à imagem de Jesus, é ser conformado à imagem dele, é ter Cristo sendo formado em você. E você logo perceberá que, se você compreende isto, essa felicidade, ela é muito maior do que essa felicidade que o mundo tem. Então, dito isto, eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre essa necessidade de contentamento que nós temos. O texto que nós acabamos de ler
gostaria somente de relembrar, para que fique bem claro na sua mente, é uma carta de um prisioneiro. Paulo está preso, nós não sabemos necessariamente onde ele está preso, mas ele diz que ele está preso. Na verdade, Paulo passou por várias prisões. Ele não foi um homem que teve uma vida em liberdade, pregando o evangelho, onde nada se colocou como obstáculo para a propagação da sua mensagem, do evangelho que ele pregava. Não, ele foi um homem que, em algumas circunstâncias, por causa da pregação do evangelho, ele estava preso. Isso aconteceu em vários locais, inclusive nesta cidade. A carta aos Filipenses é escrita para a igreja que ele fundou quando fez uma viagem missionária à cidade de Filipos. Uma grande cidade naquela época, uma cidade importante no Império Romano, que era o império que dominava essa região naquela época. E Paulo, nessa cidade, quando ele estava proclamando o evangelho, ele foi preso. Interessante, né? Mas com certeza a epístola não foi escrita ele estando preso em Filipos. Ele estava em outra cidade. Mas, meus queridos, é um homem que está preso. É um homem que está longe de ter uma vida de contentamento aos moldes mundanos ou aos moldes que o mundo oferece, mas é uma pessoa que está feliz. E uma pessoa que convida ao seu leitor, aos crentes que receberam essa epístola, e a mim, a você que lemos agora, ele nos convida a sermos felizes também. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, é necessário que tenhamos o contentamento, porque Deus, Ele ordena que estejamos felizes, que estejamos contentes. É desejo de Deus que os seus filhos encontrem contentamento. Nós não servimos a Deus para que vivamos vidas tristes, vidas deprimidas, vidas longe de satisfação. Pelo contrário, Deus, Ele deseja que tenhamos contentamento, felicidade real, felicidade que realmente é perene, é duradoura. Veja o que Ele disse no verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Algumas versões vão traduzir, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há uma dupla repetição. E é interessante, na língua que esse texto foi escrito, na língua grega, existem duas ordens aqui. Esse verbo alegrar-se está no imperativo. É uma ordem expressa de Deus, como também um apelo do apóstolo. É como se ele estivesse apelando para você, para mim. Lembre-se, você deve ter uma vida contente. Paulo, ele pode falar desse contentamento de uma forma bem pessoal. É um contentamento que ele próprio desfrutou na sua vida e na sua caminhada. A ênfase do apóstolo aqui está onde os crentes deveriam colocar a sua alegria. Percebam que o apóstolo diz, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Mas ele delimita esse local, essa esfera. Ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. É na pessoa de Deus. Aqui provavelmente é uma referência a Cristo. A palavra Senhor aqui provavelmente é uma referência ao Cristo exaltado que ele serve. Que no capítulo 2 ele apresentou como sendo o próprio Deus também. Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11, o apóstolo vai falar desse Cristo que mesmo se encarnando, mesmo tornando a forma de escravo, a forma de homem, ele é Senhor. Na verdade, ele é Deus. Nós, como cristãos, cremos na doutrina da Trindade. E é uma doutrina essencial para a nossa fé. E Paulo está dizendo assim, alegre-se nele, alegre-se no Senhor. É em Cristo que vocês devem colocar a alegria de vocês. Perceba que essa alegria, ela então depende desse relacionamento com Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós nos relacionamos com Ele e nos submetemos à Sua palavra, mais alegre nós deveríamos ser, mais contentamento deveríamos desfrutar. Parece que o apóstolo está lembrando do Salmo 33 nesse momento.
Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 33. No verso 1. E depois no verso 21. Parece que o apóstolo está pensando nisso. Nesse contentamento aqui. Salmo 33 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. O salmista está dizendo assim: alegre-se na pessoa de Deus. Satisfaçam-se nele. O verso 21 do mesmo salmo, o salmista diz assim: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Veja que o coração desse salmista se alegra na pessoa de Deus. Aqui, quando o salmista diz, porquanto temos confiado no seu santo nome, nome na cultura hebraica, na cultura semítica, é uma referência à própria pessoa, quem aquela pessoa é. Não é somente a descrição para distingui-lo de outro. Confiar no nome de Deus é confiar em Deus. Veja que ele diz, pois nele se alegra o nosso coração. Mas por que o coração desse salmista se alegra em Deus? Por que o coração dele está cheio de alegria? Porquanto temos confiado no Senhor. Esta alegria no Senhor, meus irmãos, ela é fundamentada pelo fato de que o louvor a Deus deve ser marca de um verdadeiro crente. Por isso que ele começa no Salmo 1 dizendo assim: regozijai-vos no Senhor, pois convém um louvor a vocês. É como se o salmista estivesse dizendo, no viver cotidiano de vocês, não deve estar presente a murmuração, a lamúria. Nós vamos, na próxima mensagem, falar sobre os perigos da murmuração. E você vai ver quanto isso é perigoso. Um espírito descontente é um espírito que não adora a Deus. Nós vamos ver isso semana que vem. Mas o salmista no Salmo 33, verso 1, está dizendo, convém a vocês louvarem a Ele. É isso que marca a fé de vocês. O louvor a Deus, o contentamento no Senhor, a alegria, a exaltação de quem Ele é. Como também a alegria nesse salmo, no Salmo 33, agora no verso 21, está em saber que nós podemos confiar em Deus. Deus é digno da nossa confiança. Mas o apóstolo ainda dá uma outra ordem. Ele diz assim no verso 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra equidade, na verdade, ela poderia ser melhor traduzida como amabilidade, ser amável. Alguém que é bondoso, é benigno, alguém que demonstra amor pelo outro, mesmo quando o outro não corresponde. É alguém que está disposto a amar, apesar e a despeito das faltas do outro. E eu pergunto a você, como é que nós podemos ter essa amabilidade? Como é que nós podemos ter essa benignidade? Como é que nós podemos ter esse espírito de bondade em nós, se nós não encontramos contentamento na pessoa de Deus? Se não for contentamento em Deus, você nunca terá um espírito amável. Sabe por quê? Porque tudo vai ser motivo de reclamação, tudo vai ser motivo de você se auto-justificar, tudo vai ser motivo de que você encontre um problema para que você possa ali derramar lágrimas e reclamar de Deus, reclamar da vida, reclamar das coisas que te acontecem. Mas Paulo diz, não, alegre-se nele. E não somente alegre-se, mostrem esse amor para que todos possam ver. Ele deve ser notório a todos os homens. O contentamento de vocês não se encontra na correspondência do amor que vocês dão às outras pessoas. O contentamento de vocês não se encontra no fato dos outros amarem vocês tanto quanto vocês o amam. Não! O contentamento de vocês se encontra em que vocês se alegram no Senhor e que vocês são amáveis com os outros, mesmo que eles não correspondam com vocês.
mesmo que eles não correspondam a esse amor, mesmo que eles não sejam benignos com você, mesmo que eles sejam injustos, mesmo que eles maltratem, você pode ser amável. Sabe por quê? Porque você se alegra no Senhor. Porque o Senhor é o motivo da tua alegria. Porque Ele é o motivo do teu contentamento. A base para essa postura fundamenta-se na fé de que o Senhor virá como um juiz. Veja o restante do versículo. Seja a vossa amabilidade, vamos trocar a palavra equidade aqui. A ideia na língua grega é de alguém amável. Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Aqui provavelmente não é uma referência ao fato de que Deus se encontra próximo daqueles que mostram amabilidade, ou próximo do crente. Não é necessariamente essa ideia. É a ideia de que a vinda dele está próxima. Sabe por que você pode encontrar em contentamento, alegrando-se no Senhor? Porque quando você lembra de que um dia ele virá, essa história, que muitas vezes se você for olhar somente para ela, você vai ter descontentamento, você vai ter tristeza, você vai ter sentimentos que não vão produzir alegria no seu coração. Mas quando você lembra de que o Senhor virá, e de que você serve a Ele, e que Ele fará justiça, e que Ele sim trará a ordem e a paz a todas as coisas, você pode encontrar contentamento. Você pode encontrar segurança. Você pode encontrar a alegria. Porque você sabe que você não está sendo levado pelo acaso ou pelas consequências das ações de outras pessoas, mas que há um juiz, esse juiz é seu Pai e ele está próximo da sua vinda. Esse texto está nos convidando a termos paciência, a perseverarmos, a continuarmos alegres, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Paulo provavelmente está pensando na vinda de Cristo. E isso se justifica porque no capítulo 3, no verso 20, depois de criticar alguns falsos profetas e alguns falsos mestres que havia na cidade de Filipos, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse é o contexto de perto está o Senhor. O Senhor virá, e quando Ele vier, as coisas serão renovadas. Quando Ele vier, nós seremos recompensados por Ele. Vale a pena servir ao Senhor e se alegrar nele, esperar nele. Vale a pena sim. Porque para onde nós estamos indo? Disse o apóstolo João: não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo se fez novo. Então, apesar do sofrimento da vida, o crente pode encontrar a alegria quando confia que o Senhor voltará. E que na sua vinda, Ele vai fazer justiça. Por isso a alegria deve ser inesgotável. Vamos confiar em Deus. Vamos nos alegrar nele. A segunda coisa pela qual você necessita de contentamento, a primeira é porque Deus ordena que você esteja contente. Ele deu vários motivos aqui para que você esteja contente. Primeiro, Ele manda que você se alegre no Senhor. Segundo, Ele diz que você pode sim amar pessoas que não lhe amam e que não correspondem. E em terceiro lugar, Ele também diz que você pode sim ser contente
confiando de que Ele é quem vai resolver e colocar em ordem todas as coisas na sua vinda. Então, a história humana não é uma trágica história que caminha para um fim triste. Pelo contrário, podemos olhar para a história e dizer, ela caminha para um final glorioso. Um novo céu e nova terra. Sem Cristo, a história caminha para a terceira guerra mundial, a aniquilação da raça humana. Em Cristo, a história caminha para a redenção. Podemos ser alegres, felizes, contentes, a despeito do que nos acontece. A segunda verdade, você necessita de contentamento. Porque somente o contentamento verdadeiro vai levar você a confiar e depender de Deus. Veja o que é que diz o verso 4. Capítulo 4, verso 6, perdão. Primeira coisa que nós já vimos, ele manda que estejamos contentes. Aí, então no verso 6 ele dá outra ordem. No grego há mais um imperativo aqui. A língua grega do texto de Filipenses tem mais uma ordem aqui, dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Meus irmãos, nesse versículo nós temos uma ordem dizendo assim, não andeis ansiosos. Eita, coisa difícil hoje em dia. É verdade. Você pode ter vários problemas aí devido à desobediência desse mandamento, né? Vários problemas nos vêm porque andamos ansiosos. Nós constantemente somos ansiosos, parecendo aquela criança que duvida que o pai vai dar aquele presente, e ele fica ali no pé insistindo pelo seu presente, e ansioso, não consegue dormir, e fica naquela insistência constante. Nós muitas vezes parecemos crianças, ansiosos. Mas o apóstolo está dizendo, não ande ansioso, não ande com a sua alma atribulada, inquieta, não ande com a sua alma cheia de problemas e guerras dentro do seu coração. Aquiete-se. Mas, meus irmãos, a ansiedade, todos nós sabemos, é um dos grandes males. E ela tem tomado e tornado a vida de muitos em um lugar de constante agitação e descontentamento. Eu não conheço uma pessoa ansiosa que diga, eu estou feliz nesse momento. Eu não consigo ver e não conheci. Se você conhece, me apresente. Eu quero conhecer essa raridade. Alguém que é ansioso e se encontra feliz naquela situação em que está ansioso. Ou se encontra feliz naquilo que lhe tira a sua paz. Eu não conheço. Mas o apóstolo disse, não andeis ansiosos. E esta ordem, para que não andemos ansiosos, ou para que não estejamos ansiosos ou inquietos, não é uma ordem sem fundamento. Não é tipo assim, esvazie sua mente, entre no estado, no nirvana. Né? Não é uma coisa assim, do misticismo oriental, das religiões panteístas. Não é nada disso. Não é fazer parte da força cósmica. Não é se sentir um com o universo. Não. Isso é panteísmo. Isso, na verdade, é um conceito errado de Deus. O fundamento do apóstolo é claramente substituir. É tirar aquilo que lhe traz ansiedade e agora passar a entregar nas mãos daquele que você pode confiar e que pode resolver o seu problema. É deixar de ter a sua ansiedade e passar a entregar aquilo nas mãos do Senhor. É dizer, Senhor, está nas tuas mãos. É a sua família? Entregue nas mãos do Senhor. Você não sabe cuidar dela. Você não é um bom cuidador dela. Você não cuidará da sua família tão bem quanto o Senhor pode cuidar. É seu filho. Nós amamos os filhos. Entregue nas mãos do Senhor. É o seu trabalho. Ninguém pode sustentar tão bem quanto o Senhor. Entregue nas mãos dele.
É interessante, quando nós não entregamos, nós estamos revelando a desconfiança que há no nosso coração. Estamos revelando também a soberba que há lá dentro de nós. Desconfiança porque achamos que Deus talvez não é tão poderoso para fazer. E soberba porque achamos que somos mais sábios e temos um caminho melhor para resolver a situação do que Deus. Quando nas Escrituras, um espírito contente, ele pode simplesmente dizer: Senhor, eu venho aqui agora em oração e eu quero entregar ao Senhor essa situação. E eu quero entregar jubiloso, alegre, contente, porque eu sei que o Senhor é bom. Porque eu sei que o teu amor leal dura para sempre. Porque eu sei que o Senhor conduz as coisas de uma forma perfeita. O teu santo plano, apesar de muitas vezes misterioso para mim, ele é sábio e ele é bom. Como diz o Salmo 136, louvai ao Senhor, porque ele é bom. Porque o seu amor leal dura para sempre. Meus queridos, uma vida de alegria, de contentamento no Senhor, deve ser marcada por essa confiança. Quando eu vejo que nós não oramos tanto, eu percebo que parece que o contentamento nos vem, o descontentamento nos vem assolar o coração. Quando nós não estamos tão devotos à oração, nós estamos suscetíveis, vulneráveis, para que o descontentamento possa colocar no nosso coração raízes de pecado, que para arrancá-los depois, precisaremos do milagre de Deus. Mas tudo isso porque nós não encontramos contentamento em confiar no Senhor. Você precisa aprender a ter contentamento, meu querido, minha querida, porque somente uma alma contente, um espírito contente, ele pode confiar em Deus. Se você não se contenta no Senhor, você não confia nele. E se você não confia nele, você dificilmente entregará tudo que você tem a ele. O que é que vai haver lá dentro do seu coração? Caos, conflito, guerra, descontentamento, rebelião. E você não vai conseguir se alegrar, porque você não se alegra no Senhor. Porque você não se alegra no Senhor, você não confia nele. E porque você não confia nele, você não terá o contentamento que ele diz que você pode ter. E aqui está uma coisa bem prática para a gente. Como então a alma contente vai mostrar essa confiança a Deus? Na oração. Meus irmãos, a oração é uma coisa poderosíssima e nós descartamos isso. Nós somos crentes que, me perdoe, nós somos utilitaristas. Nós só queremos orar quando temos problema. Nós só lembramos que Deus pode fazer alguma coisa quando você não consegue fazer. Parece que Deus é um acessório ou um produto que você vai adquirir naquele momento da sua necessidade. Quando a oração é a coisa mais poderosa que um crente pode fazer, associado com a leitura da palavra. Essas duas coisas juntas, a leitura da palavra, submissão às Escrituras e uma vida de dependência de Deus em oração, essas coisas são poderosíssimas. Talvez não vá mudar a situação em que você se encontre, porque Deus no seu santo plano talvez não quer que sua situação mude. Mas com certeza a oração vai mudar o seu coração. Vai mudar quem você é. Vai fazer com que você pareça mais com Jesus. Vai fazer com que você seja formado à imagem do Filho de Deus. E Paulo diz assim: apresentem. Sabe? Tragam as suas petições para Deus. Levem até Ele. Paulo afirma que a oração é o meio de expressarmos também a nossa confiança. Se você está inquieto, entrega a Deus, você está confiando nele. Veja o que foi que fez o rei Josafá. O rei Josafá estava numa situação não muito confortável. Ele estava numa situação onde o seu império, o seu reino, o seu povo, o seu trono estava correndo risco. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 12, ele, no final de uma oração, ele disse assim: nosso Deus,
porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa é uma oração que demonstra confiança em Deus. Josafá não sabe o que fazer. Josafá está correndo um risco de morte. Mas é interessante, ele diz: Senhor, eu confio em ti. Eu não sei o que eu vou fazer, mas uma coisa eu sei: os meus olhos estão postos em ti. Eu continuo esperando do Senhor. Oração denota confiança. Mas também essa oração deve ser recheada de ação de graças, de contentamento. O apóstolo disse, Filipenses capítulo 4, ele diz: não andeis inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, confiança, mas elas devem ser acompanhadas com ação de graças. E meus irmãos, tem crente que parece que esquece de ser grato a Deus. A sua oração é somente petição. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele primeiro, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a reconhecermos a grandeza de Deus. Ele é o Pai Celeste. Santificado é o nome dEle. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Depois de exaltar a pessoa de Deus, quem Ele é, depois de ser inundado pelas verdades sobre a pessoa de Deus, aí que você começa a se preocupar com as suas necessidades. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a quarta petição. As três primeiras dizem respeito a conhecer mais a Deus, o seu reino, a sua vontade, é ser preenchido por Deus. Quando nós estamos preenchidos por Deus, por quem Ele é, pela verdade dEle, meus irmãos, nós somos gratos. Somos gratos porque nós vamos ver que o Senhor tem sido muito misericordioso conosco. Muito misericordioso. Ação de graças é uma expressão de um espírito alegre. Uma pessoa que não é alegre, que não é contente, não dá graça. Não agradece. Não é contente. E um espírito contente, somente este é capaz de externar graças a Deus. E é interessante, em todas as coisas. Não é agradeça por isso ou por aquilo, é em todas as coisas. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Toda vez que você for apresentar uma petição diante de Deus, com oração e súplica, a mesma coisa nesse texto, você deve acompanhar com ação de graças. Paulo está dizendo, você precisa aprender a ter contentamento, porque do contrário, você não confia em Deus como deve, você não confia em Deus em quem Ele é. O apóstolo também foi bastante consciente disso. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, verso 23 a 25. O apóstolo Paulo está aqui preso. E é interessante, ele está preso na cidade de Filipos aqui. Aqui ele está em Filipos. E ele foi preso porque ele expulsou o demônio de uma menina, uma moça, que estava possessa. Interessante que uma sociedade caída não consegue ver o dedo de Deus. Ele fez aquilo no poder e na autoridade de Deus, no nome de Jesus. Mas a sociedade da sua época, daquela cidade, não entendeu aquilo. Pelo contrário, foram prendê-los. A ele e ao seu companheiro.
E veja o que é que diz o verso 23 ao verso 25. E havendo-lhes dado muitos açoites, não somente prenderam, açoitaram, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Bem, essa é uma situação desconfortável. Mas qual foi a instrução de Paulo agora em Filipenses 4:6? Não andeis inquietos ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas vossas petições por meio da oração e da súplica. Com que? Ações de graças. Verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e o quê? Cantavam hinos a Deus. Eles oravam e louvavam o Senhor. Seus corpos marcados pelos açoites. Seus pés presos a um tronco. Sua vida em risco. Meia-noite. Horário para dormir para aqueles que estão livres, mas para aqueles que estão em prisão por Cristo, o sono foge. É hora de orar. O que é que ele faz? Ele ora e canta hinos ao Senhor. E os outros presos os escutavam. Aqueles outros presos que provavelmente estavam presos por motivos justos. Talvez ladrões, assassinos. Sabedores que eles agora estavam com mais 2 outros prisioneiros que não mereciam a prisão. 2 missionários, 2 pastores. E meia-noite, quando talvez eles estão lá, dormindo, eles são acordados com aqueles 2, orando de forma audível e cantando um hino a Deus. O que aqueles prisioneiros pensaram? Acho que eles devem ter pensado, esses 2 são loucos. Não. São homens contentes. Homens que confiam no Senhor. E por confiarem em Deus, eles podem dar graças, mesmo em meio às algemas da prisão. O desfecho da história é que o Senhor fez um milagre. A alma alegre no Senhor sempre tem um louvor. Sempre tem algo para bem dizer. Não importa a situação, a alma alegre sempre terá um hino de louvor na sua boca para exaltar o seu Deus. É porque ela confia no Senhor e depende dele. É interessante. O contentamento, ele mostra um espírito que adora a Deus. Porque ele louva a Deus independente do que aconteça. Porque ele confia em Deus mesmo quando tudo pede para que ele não confie. Então, um espírito contente por confiar em Deus, ele está mostrando adoração. E é interessante, um certo pastor, aproximadamente 400 anos atrás, ele disse o seguinte: adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas também agradar-se do que Deus faz. Adoração não é somente fazer o que agrada a Deus. Adoração é também agradar-se do que Deus faz. É ser contente pelo domínio, pela soberania com que Deus está conduzindo a sua vida. Terceira e última verdade. O contentamento, você precisa dele, porque o contentamento traz paz. Uma alma descontente é uma alma agitada. Uma alma contente, ela tem paz. Veja o que o apóstolo disse em Filipenses, no capítulo 4. No verso 7. Depois de ter dado a ordem de não estarmos inquietos,
de podermos confiar em Deus, de podermos bendizer a Deus em todas as circunstâncias. Ele diz no verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual é o fruto de confiar em Deus? Alienação? Não. Paz. O mundo procura paz. O mundo quer paz. A ONU luta pela paz. As pessoas querem a paz na Síria. As pessoas querem a paz no Afeganistão. As pessoas querem a paz no Oriente Médio. As pessoas querem paz. O mundo clama por paz. Porque o oposto de paz é guerra. E a guerra leva à aniquilação e à morte. Mas a paz só pode ser verdadeiramente encontrada num espírito contente diante de Deus. E é interessante, meus irmãos, não é uma paz aqui, observe, a paz que Deus está prometendo, não é a paz que implica na ausência de conflitos. Deus está dizendo assim, confie em mim, você não terá conflitos. Ou confie em mim, você não terá problemas. Confie em mim, você não terá tristezas no seu trabalho. Confie em mim, você não terá nenhum tipo de atrito interpessoal na sua família. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, confie em mim. E a minha paz, ou seja, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. É como se ele estivesse dizendo assim, confie em mim. E mesmo que você esteja no conflito, mesmo que você esteja em meio a problemas interpessoais, mesmo que tudo pareça estar ruindo e caindo aos pedaços ao seu redor, mesmo assim você vai ter paz. Eu tenho paz para você. E a paz que eu tenho para você não depende das situações onde você se encontra. É interessante que essa paz, perceba, é a paz de Deus. E por ser a paz de Deus, ela está além do nosso entendimento. Veja, ele diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela está além da sua lógica, da sua compreensão, do seu raciocínio, da sua mente cartesiana. Ela vai muito além disso. É uma paz que vem do alto. É uma paz concedida por Deus. É uma paz divina. É uma paz que não é alcançada por meio de sentenças decoradas. É a paz que parte de sabermos que temos uma união com Cristo. É a paz que parte por sabermos que em Cristo nós somos um com Ele e estamos em Deus. É a paz de sabermos que não somos mais inimigos do Pai. Sem Cristo, o que nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5. Mas é interessante, ele diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. É uma paz que está além. E Paulo diz o seguinte, se você confiar em Deus, se o seu espírito está contente confiando no Senhor, você tem paz e Ele vai guardar o seu coração. E vai guardar o seu pensamento. Ou seja, Ele vai guardar a sua pessoa, o seu interior, quem você está seguro nas mãos dEle. Você está guardado. A palavra literalmente guardar aqui é colocar guardas. Colocar sentinelas. É semelhante ao que foi feito com Paulo lá na prisão. O carcereiro mandou que os guardas ficassem olhando. E aqui Paulo está dizendo, essa paz vai guardar o seu coração. Você está seguro, mesmo em meio a um mundo hostil. E que está repleto de sofrimento. Mas se você confia em Deus, você pode encontrar paz. Meus queridos, gostaria de concluir dizendo, Deus quer o seu contentamento, sim.
E Ele tem tudo que você precisa para ser feliz. O grande problema é que nós temos buscado outras formas de felicidade. E aí está o nosso fracasso, aí está a nossa ruína. Aí está o nosso descontentamento. Buscarmos longe de Deus aquilo que somente Ele pode nos dar. Este contentamento foge totalmente à lógica humana. E esse contentamento é necessário. Você precisa viver contente. Porque você só pode se relacionar com Deus de uma forma santa se você tiver contentamento. Deus é o ser mais alegre que existe. Na verdade, você só pode conhecer o que é alegria, porque Ele primeiramente é. Tudo que você tem é derivado dEle. Até a sua própria existência. Você só conhece vida, não é porque você tem vida, porque a sua vida é derivada dEle. Ele é o único ser vivo que existe, autossuficiente, que não precisa de mais nada. Todos nós só estamos aqui e só temos vida porque derivamos dele. E é dele esse poder, é dele essa vida. Então você só tem sabedoria ou inteligência porque Deus é inteligente. Você só tem também capacidade de ser contente porque Deus é contente na sua comunhão trinitária. O Pai, Filho e Espírito Santo vivem um eterno contentamento, uma eterna alegria, um eterno amor, e eles nos chamam para vivermos assim. É uma marca do verdadeiro crente, contentamento. E também expressa a nossa dependência de Deus. E somente assim teremos a verdadeira paz. Agora eu quero dizer para você, não adianta você se esforçar para ter esse contentamento longe de Cristo. Fora dele não há sucesso nessa caminhada. Você não vai encontrar o verdadeiro contentamento fora de Cristo. Você não vai encontrar um verdadeiro contentamento se você não o conhecer. Você não encontrará verdadeiro contentamento se Cristo não for aquele a quem a sua alma ama acima de tudo e de todos. Ele precisa ser o primeiro. Primeiro a ser amado por você. Você deve amá-lo acima de tudo e todos. Ele deve ter o primeiro lugar. Se você assim tiver, você vai ter verdadeiro contentamento.